Aquela tradicional frase que todo mundo começa no vídeo. Tá gravando? Oi, gente! Eu tô aqui com o Fipo. Eu acho que tem muita gente no meu Face que conhece ele, né? Só que deve se lembrar dele bem pequenininho. Isso já faz um ano. Para, Fipo. Ele é super calmo, um gato caseiro, calminho, não faz nada. Né, meu amor? Agora eu vou mostrar pra vocês o tamanhão que ele tá. Ele não para um segundo. Um segundo. Dizem que os gatos dormem 18 horas e ficam ativos 6 horas, né? Esse aqui eu não contei não, mas não chega a 9. Tá sempre muito serelepe. Tem a vida inteira pra ficar dormindo, né, meu velho? Bom, então eu vou contar uma história que... Ai, desculpa, gente! Quer dizer, pra vocês não, mas a Raíssa ficou magoada. Essa é a minha filha Raíssa. Ela tá assim porque ela entrou na menopausa, se deu conta que não namorou. Ou seja, ela tá mais mal educada, mais agressiva e mais mal-humorada do que eu. É minha marida. Ai, perdi o fio. Foi. Bom, seguinte. Eu tô aqui pra contar pra duas pessoas que são minhas amigas bem próximas, tá? Um casal que tá com... que tem 4 gatos e que um deles tá bem doentinho no hospital veterinário, né? No vet. E aí, eu falando com essa pessoa hoje de manhã, né? Falando com a minha amiga, e aí combinando, né? Ah, é assim, é assado, o que tá acontecendo e tal, ela me explicando. E nós somos de religiões diferentes, né? Ela é kardecista, eu sou evangélica. Eu já começo dizendo que eu fui 8 anos da minha vida católica. E depois eu acho... Ah, gente, a câmera balança, porque o note tá em cima do enjambrado aqui, que vocês não têm noção. Bom, então eu fui... Para, eu vou ter que parar de me mexer. Isso aqui, a Ana Paula não para de se mexer. Então, eu fui 8 anos católica. Depois eu acho que eu fui mais ou menos uns 6 anos kardecista. Fipo, para! Querido, amado. Quem tem gato sabe que os gatos adoram uma caixa, né? Como eu tô usando um engradado para aqueles de plástico, sabe? É uma outra ideia que eu vou mostrar depois para vocês, de reciclagem de materiais. Tô usando esse engradado para segurar o note. O Fipo acha que embaixo é uma casinha para ele brincar. E eu que tô sempre vendo vídeo na internet, eu sei que é terrível quando a gente vê um vídeo e fica balançando a tela. É terrível. Causa um mal-estar muito grande. Então para um pouquinho que eu vou tentar segurar ele. Ai, não me arranca a mão, guri! Não, pior que as pessoas acham que é fiasco, mas não é, né? Fica quietinho aqui com a mãe. Vamos conversar. Vamos conversar com a tia Paty, com o tio Henrique e com mais um monte de gente que vai ver o vídeo. Acha a gente, né? Vai saber. Tá, vamos tentar se mexer pouco. Então eu fui 8 anos católica. Fui bem na fase, assim, de adolescência para adolescência. Foi muito bom, porque eu ia todo final de semana no grupo jovem, eu tocava violão, aprendi a tocar violão. Aprendi. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Acho que para me educar como adolescente. Foi muito bom, mas eu sou muito grata. Só que chegou uma hora que, pra mim, algumas coisas, muitas coisas não batiam com as dúvidas que eu tinha. E foram coisas que no kardecismo eu me encontrei. Aí foram mais 6 anos. E eu fui... Não vou dizer que eu fui a fundo, mas eu, por exemplo... eu fiz os 2 anos do estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? A partir daí seria o estudo mediúnico. Aí eu resolvi parar, tava meio na dúvida e tal, se faria ou não. Até porque a gente sabe que esse tipo de trabalho, ele exige extrema responsabilidade, né? E aí eu, sinceramente, eu fiquei com receio. E ainda continuei um pouco ainda no kardecismo. Depois eu fiquei bastante tempo num hiato, assim, sabe? Só eu e Deus. E de uns 2, 3 anos pra cá, eu tô me identificando bastante com o evangelismo. Claro que tem muita coisa errada, só como tem errado na católica, como tem errado na...
Enfim, onde tem ser humano tem coisa errada, tá? Agora, a palavra de Deus, ela é irretocável. E a coisa que eu mais aprendi, assim, que mais mexeu comigo, é a determinação. O poder da palavra que tu tem é muito grande. É mais ou menos o poder que a força do Fipo tem, sabe? Quando quer me machucar. Tadinho, nem faço maldade, porque o Fipo nunca me pisou de propósito, nunca. É só porque ele é voado. O que acontece? Vou tentar resumir porque ele não vai querer ficar no colo. Acontece que é o seguinte, eu aprendi que tu não tens que aceitar uma coisa que te faz mal. Tu não tens que aceitar uma doença, não tens que aceitar uma enfermidade, não tens que aceitar qualquer tipo de coisa ruim que possa aparecer na sua vida. Ela resta canta. Se você souber entender o que é estar com Cristo, a própria palavra diz, em meu nome, você vai fazer milagres e feitos até maiores do que eu os fiz quando estive aqui na Terra. É mais ou menos isso que quer dizer, tá? Eu não li, não tô fazendo uma transcrição, só tô dizendo o que a palavra quer dizer. Aí tu fica assim, não, mas como assim? Eu vou fazer um milagre maior que Cristo? Que isso, gente? Calma. Eu acho que a partir de tudo, e até bate muito com outras teorias, por exemplo, como a do padre Lauro Trevisan. Eu li o best-seller dele, O Poder Infinito da Sua Mente, que fala muito do que tu fala, né? Do poder do que tu fala. Ou seja, tanto pro bem quanto pro mal, né? Olha, eu fico sério, gente. Enfim. Mas aprender a determinar, eu acho que demora, né? Mas depois que tu aprende, tu não perde mais o jeito e só precisa cada vez mais estar com Cristo, cada vez estar mais perto de Deus, para que isso que tu determine aconteça, né? Pensa bem, quando tu vai um advogado, ele vai se preparar para uma audiência, ele tem que estar preparado para defender ou acusar, se for o caso, entendeu? Então não dá para te simplesmente enfrentar o mal, em nome de Jesus, e falar da boca para fora. O principal é do coração para dentro. Bom, esse gatinho aqui eu achei na rua, ele tinha, calculo eu já tive vários gatos, gente, vários gatos. A maioria eu peguei na rua. A minha mãe tem uma gata da SS Animais. É a única que mais ou menos eu sei a procedência. Mas o resto tudo é gato de rua. Eu sou super assim, desencanada, acabo pegando. Não tô nem aí se eu vou ficar doente, enfim. Whatever. E esse aqui não tava programado pra pegar. Já tem a gata aqui em casa da mãe, né? Uma gata essa da mãe. Tem a Raíssa que é um pouquinho pincher, só que não, né? E todo mundo sabe que bicho dá gasto. Só que eu vinha vendo pra casa, 9 horas da noite, tudo assim escuro, inverno, abril passado. E aquele miado, né? Porque quem é catorreira? Quem é cachorreira ou gateira? A gente tem, assim, uma espécie sei lá, de radar. Então, longe a gente escuta barulho de bicho na rua. Longe, miado ou choro de cachorro. E esse aqui sempre foi goeludo, né? Até hoje. Ele miou muito alto. Eu olhei para trás, a quadra estava escura, eu não vi nada. Gente, não é por nada, né? Porque será que eu não vi, né? Enfim, daqui a pouco eu olhei, comecei a chamar, que eu não sou burra também, né? Comecei a chamar, né? Adoro um bicho. Ele olhou pra mim, parecia aquelas coisas meio de novela de Manuel Carlos, quando a luz dos olhos teus e papapá, e pulou no meu colo. E eu, meu neguinho, o que houve contigo? O que tu tem, meu amor? Quem é que te soltou? Aquela coisa toda que a gente fica quando acha um bicho na rua. Trouxe pra casa como lar de passagem. Eu juro que eu quis ser lar de passagem. Eu mesma acreditei nisso em mim. Ele me deu o golpe. Ele ficou. Até porque eu anunciei ele no Face. Quando eu anunciei, eu não tinha certeza ainda se era macho ou fêmea, de tão novinho que ele era. E algumas pessoas me ligaram dizendo: olha a cara de pau, gente. Se for macho, eu quero. Se for fêmea, eu levo e depois eu vejo o que eu faço. Oi? Então, não teve jeito. E aí, cada vez mais me pegando com o bicho, me pegando. Hoje a cadela, a Raíssa e o Fipo, eles brigam bastante, sabe? Brigam assim,
Só por, sabe, por besteira. É meio que dão, né? Tipo, chega pra lá um no outro. Não, nunca saiu na porrada. Só que no começo, a Raíssa adotou o Fipo. O Fipo, ele tinha, acho que... Eu vou tentar ver se eu coloco foto dele no vídeo. O Fipo tinha, assim, sei lá, 10, 12 centímetros, no máximo. O Fipo dormia... literalmente, eu comecei a fazer isso por medo que ele morresse. O Fipo dormia embaixo das cobertas, direto na pele do meu peito, para que o meu calor aquecesse ele. Então é claro que a minha ligação com ele, ela é muito forte. Eu sempre tive vários gatos, mas todos acabavam se apaixonando mais pela mãe. E a mãe acabava até muitas vezes criando pela questão da minha asma, né? Esse aqui no começo me deu asma, tá? Eu acho que eu fiquei assim tão na dúvida, tão confusa e orei tanto que a asma foi embora e o gato ficou. Só que eu quero contar uma experiência assim, ó, que essa não tem como brincar. A mãe já conta, tá? Eu preciso te usar pra contar o que houve. Essa experiência eu classifico ela como sobrenatural, tá? No bom sentido da palavra. E altamente divina, tá? Eu moro no mesmo pátio que a minha mãe, só que a minha casa não tem cozinha, não tem banheiro. É óbvio que eu vou na casa dela 1, 2 vezes por noite, né? Pra fazer alguma coisa. E naquele tempo, acho que ele tinha 1 mês e meio, quase 2. Mas era muito pico-ruxo ainda, muito pico-ruxo. Tá? Ai, gente, ele não quer ficar. O que acontece? Eu fui na casa da minha mãe e entre minha casa e a dela tava sem luz. A luz tava queimada. Tinha queimado justamente na noite anterior, tá? E entre minha porta e a dela tinha um tapete escuro. O que acontece? Eu não convidei gato, não convidei cachorro, fui na casa da mãe rapidinho, nem acendi a luz da cozinha dela, peguei o que eu queria e voltei. No que eu voltei e dei um passo para trás, eu que tenho uma visão periférica relativamente boa, né, como toda mulher tem, eu não vi o gato. Eu não vi ele. Eu acho que todo mundo que tem gato já pisou sem querer uma vez na patinha, já pisou uma vez sem querer na ponta do rabinho, ou até em todo o rabo. É comum, infelizmente é comum. O que acontece? Quando a pessoa pisa, ela dá um passo para trás, né? Ela evita de seguir machucando, ela tem aquele estalo e dá um passo para trás. Como a forma como o meu pé parou no pescoço dele e a forma como eu custei a ver o que era aquilo que estava embaixo do meu pé, até por ele ser muito pequeno, escuro, em cima de um tapete mais escuro do que ele e na escuridão total porque não tinha luz na rua, tá? Eu posso dizer claramente, isso aqui só chocar as pessoas, mas eu posso dizer claramente que eu caminhei em cima do pescoço dele, sem querer. Porque quando eu me dei conta, eu já estava mais na metade do passo, eu não tinha o que fazer, a não ser sair de cima correndo. Logo eu completei a passada inteira. Eu vou soltar aqui, vai balançar um pouquinho, mas é o seguinte, a verdade é que esse bichinho aqui, que hoje está imenso, ele tinha menos da metade do tamanho que ele tem, tá? Ele ficou nessa posição aqui, ó. Eu vou tentar fazer igual e não vou conseguir, gente. O corpinho, me ajuda, paixão. O corpinho virado para um lado. Aí ele é assim. Assim é o jeitinho dele dizer que não quero. Para, nego. Para, respeita a mãe. Isso. Bom, corpinho pra cá. A cabeça toda assim, gente. Tá? Toda assim. E principalmente aqui, ó. Bem nessa posição. Acho que a câmera tá pegando, né? Bem nessa posição. E aqui, onde tá esses 2 dedos meus aqui, ó. Foi bem onde passou meu pé. Com os meus 70 e poucos quilos. Quase 80. Tá? Vai lá. Agora ele fica. Então, assim, ó. Quando te cai a ficha, no milésimo de segundos, que tu machucou teu próprio gato, a primeira coisa que eu tive foi aquela coisa que toda pessoa tem, que é de sobrevivência, né? De pá, me baixei no escuro mesmo, tirei o gato do chão, peguei ele pra ver o que tava acontecendo. Já achando que ele tava morto. Tá? E... Gente, eu já tive muitos gatos antes, como eu falei. Eu tive... e a Raíssa também, ela tem uma tendência a entrar em choque pela raça dela. Ela tem um pouco de
de Pinscher, e o Pinscher é um cachorro que entra bastante em choque, principalmente com coisas emocionais que ela fica nervosa. Não sei se gato entra em choque, mas eu garanto para vocês que o Fipo não estava em choque, tá? Embora tenha ficado aquele olho bem esbugalhado. No começo ele se mexia muito as patinhas assim, ó, como quem quisesse, as 4 patas, gente, como quem quisesse fugir daquele local. Para ele, na cabecinha dele, era aquele local que tava dando dor, né? Só que simplesmente daqui para cá não se mexia, parado, praticamente esmagado no chão. Quando ele parou de se mexer, foi quando eu peguei ele no colo, os olhos esbugalhados, tá? Eu volto a dizer, eu já tive muito gato, eu já presenciei uma gatinha minha que ficou doente, acabou falecendo, né? No colo meu e da minha mãe, então eu conheço como é que é o olhar do bichinho quando ele já foi embora. E era muito parecido com o olhar do Fipo, muito parecido. Só que isso chegou à conclusão agora. Agora é muito fácil te lembrar daquilo e, nossa, realmente aconteceu. Mas aconteceu desse jeito. Mas na hora, eu não aceitei. E na hora eu entendi que como eu estava me levantando na minha vida, estava saindo de uma depressão, um estado depressivo, mas bem, não uma depressão doença, mas um estado depressivo bem sério em decorrência da perda do meu pai, tá? Que foi assim, alguns meses depois. Eu não ia mais à igreja, eu não saía do quarto, não orar nem pensar, nada. Trabalhar, eu trabalhava super mal, sabe? Eu cumpria os compromissos assim com a barriga, mas não era maldade minha, eu aqui tava me arrastando na vida. Gente, olha só. Na terça-feira daquela semana, eu estava bem mal, tá? Chamei minha irmã aqui. Minha irmã, ela é obreira. Ela orou muito aqui em casa, tá? Acredite você ou não, você pode ter certeza que ela espantou muita coisa que tinha ruim aqui dentro. E ela me disse, Ana Paula, eu posso orar 500 vezes, que se tu não for procurar Deus, não adianta nada. Na quarta-feira tinha culto, pá, fui pro culto, tá? Ó, o Fipo. E vim muito bem para casa. Só que dê o nome que você quiser, né? Enfim, para mim a diferença maior entre a religião, entre as religiões, uma das diferenças são as nomenclaturas, que no final é o bem e o mal, tá? Se você nega a existência de um e nega a existência do outro, você infelizmente fica despreparado para a vida. Bom, voltando, minha opinião, não preciso que todo mundo concorde. Ó, vou começar a mexer porque foi pendurado aqui embaixo. O que acontece? Eu sabia que era um levante espiritual, já que uma pessoa depressiva que não luta por si mesma, veja bem, não é todo depressivo, é aquela pessoa depressiva ou em estado depressivo que não quer lutar por si mesma, essa é a grande diferença, tá? Eu já tive a doença depressão e as pessoas depressivas não têm necessariamente um custo, mas elas devem lutar como qualquer outra doença física, emocional, enfim. E eu lutei e me levantei. Voltei para Cristo, voltei para a palavra, né? Não é o voltar para a igreja, é voltar para Deus, essa é a diferença. E voltei super animado. Nessa quarta-feira foi que aconteceu esse fato. Ali eu entendi, primeiro que o fato era muito sério, né? Que ou assim, ó, ao olhar do mundo, ou ele ia morrer na hora, ou ele ia morrer daqui 2, 3 horas. Tá? Se tu visse ali o modo como ele ficou. Só que, gente, eu não aceitei. E essa é a grande chave que eu quero passar para vocês. Eu não aceitei em hipótese alguma. Claro que eu chorei, eu sou humana, posso chorar. Só que tem diferença entre chorar sozinha e chorar no colo de Deus, chorar com Cristo. É engraçado que era de madrugada, minha casa fica entre a casa da tia e a casa da mãe. Nenhuma das duas escutou. Mas eu berrava orando. Nem o vizinho escutou, ninguém escutou. Eu berrava orando. Tá? E resumo da oração, eu dizia, Deus, para ti, nada é impossível. Nada. Não me interessa como é que ele tá. Eu quero o meu gato vivo.
Eu quero o Fipo vivo. Isso aí, gente, não é mandar em Deus. Bem capaz. Isso aí é exigir tomar posse da tua bênção. Tanto é que eu disse, Deus, o Senhor não tirou um gatinho da rua, que com certeza ia acabar morto embaixo de um carro, ou de fome, ou estraçalhado por outro cachorro. O Senhor não tirou um gatinho para botar nas minhas mãos, porque realmente não procurei adotar ele, foi ele que me achou. O Senhor não tirou para colocar nas minhas mãos, para depois eu acabar matando ele. Claro que eu não falei com essa calma que eu tô, né, gente? Foi assim, aquele choro copioso, assim, né? Enfim, chorei muito. A situação tava tão feia no começo que eu não quis chamar a mãe para não ver o estado que o gato tava. Fui lá pra frente, parei de chorar e de orar, fui lá pra frente da minha casa pra pegar um pouco do vento, né? Pegar um pouco do vento na madrugada. Sempre com o gato desacordado, porém com os olhos estatelados no meu colo. Orando, 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 orando demais, vocês não têm noção. E acreditando e determinando a expulsão do mal. Tu não vai atingir os meus pequenos, no caso, o meu gato, para me atingir. Eu não admito isso. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E todos os animais são ungidos do Senhor. De casa, da rua, todos. Acabei chamando a mãe ficou apavorada, né? Liguei para minha irmã, que é obreira, ela tava, né? Agora parou, graças a Deus, em nome de Jesus. Mas ela tava meio que acostumada a ligar pra ela de madrugada, ou com crise de pânico, ou com, sei lá, aperto no peito de tristeza. Ai, você quer? Ora por mim, eu vou ficar aqui escutando e tu ora por mim, porque eu tô muito mal. Ela fazia oração, eu me acalmava. Fazia tempo que isso não acontecia, mas liguei pra Denise, o gato tá muito mal. Aconteceu isso. Não precisa me contar. Não precisa me contar. Bem assim, me cortou no meio do caminho. Coloca ele em cima da cama, tá? Ou no cantinho que ele mais gosta, que é a cama. Coloca ele em cima da cama, tapa ele, deixa ele bem calminho, imóvel, tá? E aí eu vou orar contigo e tu ora comigo, né? Por ele. E ela orou praticamente tudo isso que eu falei, né? De Deus, que Deus não ia tirar um bicho da rua para colocar sobre os meus cuidados e amor, que eu sou apaixonado, para depois vir o maligno e fazer a coisa de uma maneira com que eu me sentisse culpada pela morte dele. Afinal de contas, eu andei em cima dele, né? Eu não vi, gente, eu não vi. Não vi mesmo. Uma bobeira incrível que me deu, eu não vi. Entendeu? Eu só vi quando eu tava pisando já, com toda a face plantada. Buenas. Gente, nessa hora, a gente sabe que a gente tem que acreditar no sobrenatural. O que é acreditar no sobrenatural? É acreditar na tua fé e não no que tu tá vendo. Então, se eu fosse comparar a oração da minha irmã com o que eu tava vendo no gato, eu não ia ter fé, porque o gato continuava daquele jeito, tá? Mas eu acreditei, e a oração não é que seja dela, a oração é do Espírito Santo, entendeu? Baseado no que a gente aprende na palavra. Ela só fez uma oração melhor do que a minha, porque ela estudou mais. A partir do momento que eu estudar e me dedicar mais a conhecer a palavra e a pôr em prática, eu também posso fazer isso. Então o milagre não foi dela, não foi, enfim. Ela foi, como o nome diz, obreira, ou seja, ela fez parte da obra. A obra é do Espírito Santo. Acredite vocês ou não, eu que tinha tentado nesse meio tempo, antes da oração, dar leitinho para ele, ele não conseguia. De jeito nenhum. Dar água, principalmente água, que é uma coisa muito boa para curar os animais, não conseguia. Ração molinha, né? Sachê, nada. Tapei ele como ela pediu, terminou a oração. 5 minutos depois, esse gato se levanta e vai em direção ao pote d'água. 5 minutos depois. Aí foi a hora de cair em oração, em choro de agradecimento. Claro que as patinhas de trás não estavam caminhando,
as da frente estavam, coisa que antes nem isso. E ele tentava engolir com muita dificuldade, até a água demorava a passar. Mas só de saber. Gente, ele. Olha, acreditem ou não, eu sei que ele voltou da morte. Tá? Você pode me achar de louca, chamar. Pra mim, tanto faz, eu não tô nem aí. Eu sei o que eu vi, o que eu vivi e o que o gato sentiu também. Entendeu? Eu vi nos olhinhos dele. Ele voltou da morte. E uma das coisas que eu disse na oração é que para Deus, para o Senhor Jesus, nada é impossível. Foi melhorando. Daqui a meia hora ele conseguiu comer. E aí você vai pensar, puxa, melhorou tão rápido, não era tão sério. Foi. Foi muito sério, tá? Com a cadela, eu já sofri com ela com acidente no trânsito, aonde ela fraturou a bacia, tá? E bateu muito forte com o peito e entrou em choque. Um outro dia também com a minha cadelinha, um ex-namorado meu, sem ter a menor culpa ou intenção, ele levou ela para passear e era no asfalto e era muito quente. A cadelinha, óbvio. Antes fosse queimar. Olha aqui, ó. Você tá falando dela. E foi, filha? Antes fosse queimar a patinha. Como ela é muito baixinha, né? É uma raça de média pequena. Ela ficou muito perto do asfalto. Aquele calor subiu e ela já entrou em crise convulsiva. Quer dizer, eu já passei por uns bons bocados com bicho, né? E como eu falei, teve uma outra gata que teve um problema muito sério. Em 6 meses, ela foi de 5,5 kg para 1,2 kg quando ela faleceu. Fizemos de tudo que o veterinário podia oferecer, tudo. Eu tinha condições financeiras naquela época, tudo que se possa imaginar. Até hoje o veterinário não sabe o que aconteceu. Bom, pois buenas. Então, assim, ó, eu não ia me assustar com pouca coisa. Eu não ia fazer, assim, estadalhaço, foi isso, foi aquilo, sem saber o que eu tava falando, tá? E deixei o Fipo na minha cama. Passou mais umas 2 horas, o Fipo tava comendo. Porém, o Fipo não conseguia mais andar. Ele parecia um gato totalmente alcoolizado com labirintite, os dois ao mesmo tempo. Ele queria vir pra cá e ele andava assim. Tá? Acredito eu que ele deve ter tido uma lesão nos nervos, né? Então ele fazia assim. Mas andava. Tá? A minha irmã no outro dia veio ver como é que ele tá. O gato passou, acho que 2 semanas sem miar nada. Tentava, fazia o que... Mas não... É como se não tivesse corda vocal. Tá? E também essas 2 semanas, pelo menos uns 10 dias, caminhando muito torto. Eu até evitava de deixar ele caminhar para não se machucar. Mas comendo e bebendo água, que era o mais importante. Cocôzinho dele em dia, xixizinho dele em dia, que isso é muito importante, né? Aí fica mais séria a coisa. E aí, quando ele voltou a miar, ele tava rouco. Ele tava rouco. E aí a família inteira, né? Principalmente essa minha irmã, colocou. Aí, pato rouco! Começou a colocar o apelido de pato rouco. E a minha mãe, ai, mas ele tá muito melhor do que ele tava. O que é uma sequela pra quem teve isso? E eu olhei, mãe, Deus jamais faz um milagre pela metade. O milagre já começou naquele dia. Tu mesmo viu, quando tá comigo, mãe. Tu mesmo viu aquela coisa assim de... O bicho, a gente tapou ele quase morto, ou morto. E ele, após a oração, ele tentou se levantar, mesmo só parte da frente do corpinho, e procurou a comida. Procurou carinho também. Deus não vai fazer algo pela metade. Demorou. Mas as pessoas riam, até porque é engraçado mesmo o miado dele, né? Aquele meio rouco, assim, meio estranho. Parecia aquele adolescente, assim, que tá um pouco rouco, um pouco, né? Um pouco grave, um pouco agudo.
E não tem importância, pode demorar o tempo de Deus, não tô nem aí. Ele vai ter a cura completa. Gente, este animal, tá? Tá com 4 vezes, mais ou menos, 3, 4 vezes o tamanho que ele tinha. Come, feito doido. Apronta todas. Eu fiz maquiagem aqui, mas eu tava com um corte aqui, porque eu tava dormindo com um travesseiro na minha cara, e ele resolveu que ia pular em cima do meu travesseiro. Como eu me assustei, ele saiu correndo. Na hora de sair correndo, ele pegou assim as patas assim pra se segurar e me pegou aqui. Eu não bato porque óbvio que não foi de propósito. Eu sou uma merda bater em bicho, imagina quando não é de propósito. Buenas. Eu quero dizer uma coisa pra quem tiver com um bichinho doente, tá? E é assim, gente, eu quero que você entenda que é indiferente da religião. Isso eu estou dizendo agora. Trata-se de você, Deus e a sua fé. Mais nada. Então não me interessa o nome que tu dá, se é espírito obsessor, se é espírito das trevas, se é espírito zombeteiro, se é anjo do mal, se é... Ai, me esqueci o... Enfim, legião de... Eu não sei o nome, como é que se fala. Eu me esqueci agora como é que se fala no evangelismo. Bom, enfim, se é capeta ou não é capeta, não interessa. É só nomenclatura. Tu sabes que tem o bem e que tem o mal. Tá? E a guerra espiritual, por sinal, ela é constante. Né? Ela é constante. E a gente no meio decidindo por que lado a gente vai ficar. A verdade é essa. Então, quero dizer pra você que se por acaso você tiver seu bichinho doente agora, mesmo que apareça um veterinário e diga: olha, minha amiga, ele está desenganado. Eu não estou debochando de nenhum veterinário, o veterinário estudou para isso. Só que o conhecimento dele vai até onde vai a medicina. Que pode ser imenso, mas só até onde vai a medicina. Tá? A visão de Deus e o poder de Deus são imensamente maiores do que nós podemos chegar a pensar e entender. É quase impossível entender o tamanho do poder de Deus. Mas se eu posso testemunhar uma coisa assim tão forte, eu vou fazer. Tanto que uma semana depois, quando eu voltei na igreja, eu testemunhei. Olha, aconteceu isso, isso e isso. E até foi um testemunho meio estranho, né? Porque as pessoas geralmente dão um testemunho de livramento de assalto, de causas ganhas na justiça, de saúde, né? De saúde do ser humano que melhorou. E eu pedi pra falar, né? Olha, gente, sou apaixonada por bicho, não tenho filho ainda, eu amo meus animais. Aconteceu isso, isso e isso. Eu vi que ele tinha morrido, se não isso, quase isso. Mas ele voltou muito rápido. E hoje ele tá muito bem. As pessoas ficaram assim, né? Tudo bem. Para a honra e glória do Senhor. Gente, não aceite o mal dentro da sua casa. Não aceite. Aliás, isso é pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, pro seu namorado, pra qualquer pessoa. Não aceite. Tá? Claro que não é tão fácil, tem horas que eu dou uma balançada, entendeu? Mas esse caso específico desse vídeo é para os animais. Eu tenho visto muitos amigos meus postando: ah, meu bichinho tá doente, minha cachorrinha vai se operar, meu cachorrinho ficou cego porque tá idoso. A Raíssa mesmo tem 10 anos já. Né? Por mim ela seria eterna, mas eu não tenho esse poder. Mas, gente, nada é impossível para Deus. Claro que todos nós temos um tempo aqui na Terra, os animais também. Mas a gente não tem que aceitar. Ainda mais nesse caso que eu vivi, que era óbvio que era um levante espiritual maligno. E eu não aceitei. Não aceitei mesmo. E não me arrependo. Podem ter certeza que a postura que eu tive com Deus, muito embasada, justamente porque justo naquele dia eu tinha ido escutar a palavra e receber a bênção divina. Se eu não tivesse me fortificado, eu não teria lutado desse jeito. Eu tenho certeza disso. Não sou eu que sou poderosa. Aquele dia eu fui buscar como eu devo voltar a buscar urgentemente. Não aceite a doença do seu bichinho. Não aceite. Lute com o veterinário. Jamais deixe de levar o veterinário. Tá? Se for necessário, jamais deixe.
mas o primeiro remédio para tudo. E você pode fazer isso enquanto dá o remédio veterinário, você pode fazer isso enquanto ele está se operando, você pode fazer isso enquanto ele estiver em casa se resguardando. Não interessa quanto. Coloque nas mãos de Deus e exija, tome posse da bênção que é o seu animalzinho curado em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente que não... Acho até que é modismo falar em nome de Jesus, é um termo que ficou muito conhecido. Tem muita gente que repete, sabe? Nem sabe o que está falando. Tudo bem. Em nome de Jesus é bem o que a palavra quer dizer. Eu não estou determinando que o mal vai embora porque eu só tal. Não. Eu estou determinando em nome de Cristo. O nome sobre todos os nomes, ao qual qualquer falante negativa treme de ouvir, respeita e cai. Com certeza cai. Eu vou terminar então tentando mostrar o Fipo, meu ex-pato rouco. Vem, filha. Claro que na época eu fiquei com muita vergonha do que eu fiz. Tentei não ficar, né? Tentei entender. Eu sei realmente que qualquer pessoa podia ter feito o que eu fiz. Não foi maldade. Mas, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, como é que tá? Come, come, come ração, come molinho. Ainda não castrei ele, tô precisando castrar, galera. Ele não sai pra namorar. Quer dizer, ele sai, mas ele volta pouco tempo depois. Ele não tem aquele tino de namorar ainda. Eu sei porque a gente tem uma gata em casa e ele vai pegar. Ele não sabe o que fazer, sabe? Ele começa a morder ela, quer ir pra cima, mas não sabe o que fazer. Ele não tá despertado ainda pro cio eterno dos machos. Aliás, tipo, te contar uma coisa, não é só o gato macho que tem um cio eterno, viu? Os homens também. Enfim, olha o tamanho do milagre de Deus. Olha o tamanhão dele. Olha o rabo, gente. Olha que coisa linda. E agora em abril, né? Primeira semana de abril, claro que eu não sei que dia que é, porque eu peguei ele na rua. Mas pelas contas, na primeira semana de abril, ele completa um aninho! E aí, bebê da mãe? Eu gosto porque ele é cinza escuro com olho claro. A maioria é cinza claro com olho escuro, né? Com olho mais escurinho. E ele tem esse contraste. E é isso aí. E essa é a Raíssa, que viu tudo. Até porque é mais educada. Inclusive, uma pequena... Para de mexer a câmera! Inclusive, uma pequena parte. Alguns meses depois, o Fipo já tinha 6, 7 meses, eu precisei levar a Raíssa no veterinário. E o veterinário perguntou, ué, a Raíssa procriou? Eu, não. Eu sempre deixo ela presa dentro de casa. E a Raíssa, para falar a verdade, nunca teve, assim, um cio muito forte. As poucas vezes que foi mais forte, um cachorrinho vinha tentar cortejar ela e ela mordia o cachorro. Ela não sei porquê, mas ela é apaixonada por mim só. Ela não quer saber de procriar. Aí o veterinário, não, é que ela tá com leite nas mamas. Aí eu falei, né, expliquei que eu tinha um gato novo em casa. Aí o veterinário falou, então tá, tua cadela adotou o gatinho. Aí não é lindo isso, gente? Aí é que tu vê que Deus tá nos grandes, mas nos pequenos detalhes também. Então, galera, 38 minutos de vídeo. E eu não tenho um aplicativo para editar. Vergonha. Não aceite o mal na sua vida. Não aceite o mal em cima dos seus bichinhos. Todos os animais são ungidos de Deus, são como crianças, entendeu? Eles são especiais para Deus. E nós, seres humanos, nós somos candidatados, nós somos escolhidos para cuidar deles. Se você faz isso com tanto carinho, pode ter certeza que na hora que seu bichinho ficar doente, Deus vai se lembrar do teu carinho, vai se lembrar do teu amor. Ele só precisa que tu tenha consciência que tu pode sim expulsar o mal, de que tu deve sim acreditar nele e acreditar na cura de olhos fechados. Não interessa que tu tá olhando pro bicho, o bicho tá lá vomitando, não sei o quê. Não interessa. Fé é acreditar mais além e não no que se vê. Tá bom? Vou tentar editar o vídeo, porque eu sei que tá muito longo. Se eu não conseguir, desculpa, tá? É que eu não tenho aplicativo de edição.
Beijo! Desliga essa merda. Falei merda.